Sendeiro à Buddhidade, capítulo 1. Louvor às virtudes do Sangha, estanza número 10. Baseando-se no Dharma, reuniu-se o Sangha, com harmonia, gozo e pureza como suas raízes. Com harmonia nos assuntos práticos e harmonia nos princípios, reverenciamos o Sangha, a mais honorável entre as assembleias. Após Buda Shakyamuni ter se tornado um Buda e ter começado a ensinar o Dharma, muitas pessoas desejaram deixar o lar e segui-lo. Assim, o Buda os juntou no Sangha, um grupo organizado e disciplinado. Os antigos chamavam o Sangha de Grupo da Harmonia. No que se baseava o Buda para unir o Sangha? Não era pelas suas próprias habilidades. Então o Buda explicou: eu mesmo não reúno pessoas. O Buda os reuniu baseando-se no Dharma, formando assim o Sangha. Dharma é o sendeiro correto na vida humana, o Nirvana mais profundo. O Buda utiliza o Dharma para inspirar as assembleias, para que as pessoas possam resolver a grande questão da vida e agrupar-se em harmonia. O Dharma também é o sistema de regras de conduta, que correspondem às regras de conduta do sendeiro correto da vida humana. O Buda Dharma é baseado nessas regras completas de boa convivência e coexistência, regras formalizadas para regular e organizar as assembleias. Baseando-se no Dharma, o Sangha reuniu-se de acordo com as três qualidades de harmonia, gozo e pureza como suas raízes. A primeira qualidade, harmonia, possui dois tipos: harmonia nos assuntos e harmonia nos princípios. A harmonia nos assuntos é dividida em 6 e são chamadas as 6 harmonias. A primeira harmonia, harmonia na compreensão da visão. A assembleia do Sangha concorda com uma mesma visão, a qual é a unidade do pensamento. Segunda harmonia, harmonia em manter os preceitos. A assembleia segue os mesmos preceitos, os quais são as regras para se viver em comunidade. Terceira harmonia, harmonia dos benefícios a todos. A assembleia vive com os mesmos utensílios de vida diária, e isso é o equilíbrio da economia da comunidade. As harmonias da visão, dos preceitos e dos benefícios são a essência da vida comunal do Sangha budista. Para possibilitar isso, as atividades manifestadas na vida diária devem ser, entre outras, a harmonia na atitude corporal na vida comunal, seria a quarta harmonia. A quinta harmonia, harmonia verbal sem disputas. E a sexta harmonia, a harmonia mental com alegria. A Assembleia do Sangha dos monges e monjas deve perseguir continuamente a prática destas 6 harmonias. Em relação à harmonia dos princípios, esta é a verdade que os discípulos de Buda percebem ou realizam, o Dharma ou o Nirvana, cujos conteúdos são mutuamente completos e consistentes. Esta harmonia nos princípios é chamada também de a reunião completa das mentes ou empatia com todos os Budas. É possuída pelos sábios,
quer sejam monásticos ou leigos. A pessoa que atinge a harmonia nos assuntos é um monástico no senso comum, ao passo que aquele que atinge a harmonia nos princípios é um monástico no senso final. Neste mundo de maldade das 5 impurezas, Buda Shakyamuni baseou-se no Dharma para reunir o Sangha como a força central para manter o Buda Dharma. Ele reforçou a harmonia nos assuntos acima da harmonia nos princípios. A segunda característica do Sangha é o gozo ou felicidade plena. Neste grupo da harmonia, os monges e monjas podem gerar o gozo físico e mental, cultivando a prática diligentemente. A terceira característica do Sangha é sua pureza. Num grupo em que há harmonia e gozo, as pessoas podem se encorajar e se policiar mutuamente. Se for cometida uma transgressão, elas poderão se arrepender e restabelecer a pureza para que o Sangha possa permanecer forte e saudável. O Sangha instituído pelo Buda é uma organização completa. Do autocultivo até a purificação do corpo e mente, o Sangha é a causa suprema da obtenção do nosso gozo e pureza. O Sangha é a fornalha onde são forjados todos os santos e nobres virtuosos. Em relação à propagação magnífica do Dharma, em benefício aos seres, o Sangha é a força coletiva que promove o Buda Dharma. O Sangha é uma das 3 joias. Por isso, os discípulos do Buda devem reverenciar o Sangha e refugiar-se nele. Na antiga Índia, as assembleias de monásticos não eram limitadas apenas ao budismo. Havia, por exemplo, os 6 mestres renunciantes das 6 principais religiões. Mas, entre as assembleias de monges de outras religiões, o Sangha que segue o Buda Dharma é a mais honorável e virtuosa. Por isso, é louvada como a mais honorável entre as assembleias. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 1, estanza número 11. Devemos respeitar os membros do Sangha e não insultá-los nem julgá-los, porque eles seguem o Buda como praticantes e mantêm o Dharma correto como uma fortaleza. Este verso é notadamente importante para os devotos leigos que se refugiam na joia do Sangha. Estes devem respeitar mentalmente o Sangha com sinceridade, quer seja verbalmente ou por escrito, através de orações, ou de maneira física, através de prosternações e reverências. Devem servir aos monges e monjas segundo as instruções do Sangha, de acordo com as suas capacidades e dependendo das necessidades do Sangha. Os devotos devem fazer oferendas de roupa, comida, remédios, roupa de cama e outras necessidades elementares. Nós, discípulos, não devemos ser desrespeitosos nem arrogantes. Há muitos monges e monjas no Sangha e, obviamente, pessoas boas e más fazem parte dessa assembleia. Há monásticos nobres, ordinários, alguns que mantêm os preceitos e são puros, e há outros que quebram os preceitos e não são puros. Quando os discípulos leigos olham para as pessoas monásticas que são impuras e não vivem segundo o Dharma, deveriam reconhecer que isto é um assunto do Sangha, que será gerenciado segundo as regras e regulamentos estabelecidos. Uma pessoa leiga não deve insultar casualmente o Sangha, nem um ou poucos monges ou monjas.
Os devotos que são protetores e apoiadores sinceros do Dharma podem fazer sugestões, mas a responsabilidade e autoridade para gerenciar estes assuntos pertencem ao Sangha. Segundo o sistema do Buda, uma pessoa monástica que havia cometido um crime, mas ainda não fora expulsa do Sangha, não poderia ser punida por acaso pelas leis seculares. Quando houver uma disputa, o regente secular deve cumprir as regras monásticas para adotar uma decisão. Ele não deve resolver sozinho. Caso contrário, as tentativas seculares de resolver as referidas situações poderiam se tornar muito ofensivas, insultando o Sangha ou aumentando disputas dentro dele. Qualquer um que tiver se unido ao monastério ou convento de monges ou monjas é um membro do Sangha. Ninguém pode discriminá-lo na base de ser velho ou jovem, homem ou mulher, instruído ou sem instrução, esforçado ou preguiçoso, mantenedores ou não dos preceitos, conterrâneos ou estrangeiros, etc. Os membros do Sangha devem ser honrados e respeitados com oferendas, pois o Sangha é como o oceano, que não faz diferença entre os grandes peixes ou os pequenos, entre as algas e as pérolas ou tesouros. O mar abriga a todos em igualdade. Neste mundo, há pessoas que gostam de manter seus preceitos, meditar, recitar, cantar, ter boas maneiras ou estudar o significado dos ensinamentos. Devido a estas diferenças, algumas pessoas discriminam erroneamente, reclamando que algumas são certas e outras erradas, algumas são boas e outras más, apoiando algumas e rejeitando outras. Os devotos tratam a todos de igual maneira e não julgam o Sangha. Para a pessoa comum, as virtudes do Sangha não são facilmente reconhecíveis. Por exemplo, as pessoas em geral têm mais convicção ou confiança nas pessoas mais velhas ou nos monges mais velhos e pensam pouco nos jovens. Aquelas pessoas não percebem que estes mais velhos podem ter muito apego, mas não perseguem o desejo sensual e sensorial, não têm desejos e cobiças, só porque os seus 6 órgãos sensoriais degeneram junto com sua pele enrugada e seus cabelos brancos. Isto não tem nada a ver com as virtudes do Buda Dharma. Os devotos devem compreender que todos aqueles que renunciam à vida secular e pertencem ao Sangha são praticantes que seguem o exemplo do Buda, contudo em níveis diferentes. Enquanto houver monges e monjas, existirão monastérios, templos, estátuas e imagens sagradas, sutras e a joia tríplice, aos quais são dirigidas as orações. Os monges e monjas podem ser superiores ou inferiores em relação à prática. Podem ser boas ou más pessoas, ordinários ou nobres. Mas em conjunto eles constituem o Sangha, uma força poderosa para manter o Dharma correto do Tathagata, de maneira tão efetiva que inclusive os maus espíritos e não budistas não podem destruí-la. Eles são como uma fortaleza com paredes firmes feitas de ouro, envolta por um fosso com óleo fervente. Cada um deve examinar sua própria situação. A pessoa que despertou a convicção ou interesse no Buda Dharma não era necessariamente um monge virtuoso ou santo. Isto é porque um monge que quebrou os preceitos, mas que todavia veste a roupa de monge, ainda é um campo de méritos para todos os seres.
Os devotos leigos, verdadeiramente sinceros, devem respeitar, proteger e apoiar o Sangha com sua harmonia, gozo e pureza. Não devem insultar e culpar seus membros, nem provocar problemas entre eles. No tempo do Buda, quando houve disputas no Sangha, este não seguiu a orientação do Buda e dividiu-se em dois. O Buda então falou aos devotos que ambos os grupos eram Sangha e mereciam oferendas. O ditado que diz: quando alguém quebrar uma barra de ouro ao meio, as duas partes são de ouro. Isto é um ensinamento muito útil para todos os devotos leigos. Vamos louvar os méritos e as virtudes da joia do Sangha. Amitofo.